Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui retomando aqui nosso estudo. Estamos falando sobre o endereço de Deus. Começamos já há alguns dias e descobrimos que esse endereço de Deus hoje é o nosso coração. Ele mora dentro de nós com todo o seu recurso, com toda a sua força, com toda a sua provisão, com tudo que nós necessitamos para nossas vidas. Está completinho dentro de nós. É o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de nós. E nós estamos aqui trazendo os 4 pecados que impedem do homem ser abençoado, né? Do homem receber a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E começamos ali com o primeiro pecado, né? Que foi sobre o ódio, o medo. Agora nós estamos no terceiro pecado, que é a inferioridade, o pecado da inferioridade, né? Depois nós vamos para o quarto e último, que é o pecado da culpa, né? Fica aí conectado e que Deus abençoe, que Deus fale aos vossos corações cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui a leitura como base aqui em Gênesis 37, versículo 1. É uma leitura meio extensa, vamos até o versículo 11. Mas vou procurar ser breve porque tem muito assunto aqui. Talvez esse assunto aqui sobre a inferioridade, talvez não dê para mim terminar em um só vídeo, né? Mas nós vamos ministrar bem aqui, administrar bem o tempo aqui para nós podermos fazer o máximo para ver se dá para terminar num só, né? Gênesis 37, versículo 1 diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a seus outros filhos, vejam só, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros irmãos, né? Odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Pois lhes disse: Ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhes disseram seus irmãos: Tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Aqui veio a revelação, a interpretação do sonho. Os próprios irmãos interpretaram sem saber que estavam interpretando o sonho de José. Foi tudo isso que aconteceu, né? Deveras reinar, terá domínio sobre nós, por isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: Que sonho é este que tiveste, meu filho? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Aqui só não se cumpriu porque a mãe de José morreu antes, né, de Jacó chegar ao Egito lá, mas se cumpriu aqui também foi outra interpretação de Jacó para a vida de José, né? Ele interpretou o sonho, foi isso que aconteceu. Seus irmãos e Jacó também se inclinou, né? Seus irmãos, pois, o invejavam, olha só, invejava. Seu pai, porém, guardava este acaso no coração. Então aqui nós vemos um pai, vemos aqui os seus filhos, e vê um pai amando o seu filho mais novo mais do que a todos os outros seus irmãos. Amava mais a um do que aos outros seus filhos, né?
E aqui gerou a inferioridade, né, o complexo de inferioridade nos seus irmãos, e o ódio, a inveja, e tudo isto foi se alastrando na família de Jacó. Então Israel, amado, amava mais a José, por isso que seus irmãos se achavam inferior e o odiaram e falaram com ele, né, com ele assim com muita ira e não falava mais pacificamente, né, e o odiavam. Também por causa dos sonhos, né, que Deus lhes mostrou o que iria acontecer no futuro. Lá no versículo 8, os próprios irmãos, né, interpretaram os seus sonhos, e José também no versículo 11, tudo aqui foram interpretação de Deus para a vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11, aqui, a gente vê que eles invejaram, porém seu pai guardava tudo isso aí em silêncio, né? Ele sabia que esse sonho vinha de Deus. Jacó provavelmente já tinha experiência com muitos sonhos, era vivido com Deus e sabia que Deus estava trabalhando, né? Lá na partir do versículo 12 começa o plano destrutivo para a vida de José. Tudo por não aceitarem ser inferiores a José, né? Por causa do amor do pai e dos seus sonhos. Jacó mostrava a Israel, né? Mostrava mais amor por José. E eles aí invejavam e se sentiram inferior, se sentiram não amados pelo pai. E agora começa a partir do versículo 12 o plano, né, versículo 12 do capítulo 37 de Gênesis, começa agora o plano para destruir a vida de José. Muita gente, amada, é cheia de complexos, de inferioridade e vivem constantemente frustradas, né? Esses sentimentos de inferioridade, querido, é a terceira área problemática, né? Que destrói, e é isso que nós vamos estar tratando hoje neste estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, ninguém será capaz de ajudar quem se sente inferior por viver num bairro menos favorecido, né, um bairro mais pobre. Talvez tenha fracassado nos negócios e se resigna, né, fica se resignando, né, na situação de falência, enquanto a pessoa tiver assim tais atitudes, será difícil, será impossível, né, de ajudá-la. Louvado seja o nome do Senhor. O que deve fazer então é que cada um que se sente assim entregue seu complexo de inferioridade a Deus e se permite, né, se permitir que ser reconstruído pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós entregamos esse complexo de inferioridade nas mãos do Senhor, nós estamos nos permitindo, né, ser reconstruído novamente, porque é destrutivo mesmo. Esse complexo destrói o ser humano. Então, quando nós entregamos na mão do Senhor, nós estamos permitindo, estamos falando para Ele que nós permitimos ser mudado, ser reconstruído novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo uma certa história, uma história certo dia. Um menino, ele matou seu irmão menor, e a notícia causou comoção imediata, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu foi que os pais amavam o menino que faleceu. Ele o amava com grande ardor, com muito, né? Amava demais aquele menino. Constantemente o elogiava na presença do irmão maior, do irmão velho. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Um dia, quando os pais estavam fora de casa, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade, amado, é muito destrutivo. Foi isso que aconteceu aqui com os irmãos de José. Quase o mataram. Se não fosse a intervenção divina, amado, ele teria matado, né? Conforme diz ali em Gênesis capítulo 37, versículo 20 e o 21, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler que nós já estamos aqui, já aberto aqui na página. Diz assim: Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. Então havia ali mais de uma cisterna. Numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto,
livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Né? Rubens intercedeu ali e não deixou que os irmãos matassem. A intenção de Rubens era que eles realmente colocassem numa daquelas cisternas e depois, quando seus irmãos estivessem distraídos, Rubem ia lá e tirava e restituía vivo ao seu pai. Mas isso não aconteceu porque quando Rubem estava fora, foi apacentar as ovelhas, seus irmãos venderam para os midianitas que estavam lá passando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos ver que tudo isso era plano de Deus. E eles fizeram esse plano para destruir a José, mas Deus estava com José e não deixou isso acontecer. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Deus está sempre com você. Ele quer te libertar desse problema, desse pecado de inferioridade, desse sentimento de inferioridade. Ele quer reconstruir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe que esse complexo de inferioridade tome conta da sua vida, acabando assim com a sua vida, né, de ambas as partes, tanto física como espiritualmente. Talvez você já tenha passado por esse sentimento de inferioridade, né? Depois de você trabalhar duro numa empresa ou mesmo numa igreja, você fez as coisas fluir com sucesso e outra pessoa quem leva a honra em seu lugar. Isso te fez você se sentir assim inferior, desprezada, né? Mas Deus é quem honra, querido. No livro de Esté, capítulo 2, versículo 21, 22, 23, mostra ali que Mordecai, ó, salva a vida do rei Assuero, porém quem foi honrado no lugar dele foi Amã, né? Lá em Esté, capítulo 3, versículo 1 também, talvez Mordecai tenha se sentido inferior, mas Deus estava preparando algo bom para ele. Talvez você, amado, você que está ouvindo, esteja se sentindo também inferior. Saiba que Deus está preparando algo bom para a sua vida. Não se sinta assim porque foi dispensado da empresa, porque não te reconheceram no seu trabalho, a sua labuta lá. Eu quero dizer que Deus ele tem o de melhor para a sua vida. Mordecai se levantou de sua inferioridade e buscou a Deus, né? Que o ajudou, conforme está lá em Esther, capítulo 4, versículo 12 ao 17. Nós não vamos ler todas as referências, porque vamos demorar muito aqui, e não é este o meu objetivo, deixar vocês, né, plantados aí muito tempo me ouvindo, né? Mas o que fizemos no passado, amado, está registrado com Deus. Ele não esquece, mesmo que você esqueça ou se sinta incapaz, inferior, muito pequeno. Deus vai te honrar quando você sair dessa inferioridade, conforme diz em Esté, capítulo 6, versículo 14. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que de Mardoqueu, né, Mordecai, ele foi honrado, ele avisou para o rei sobre dois camaradas lá que queria estava forjando, né, para matar o rei Assuero, e Mordecai foi lá e avisou, e ele avisou para a rainha Esté, chegou até o rei, e o rei mandou enforcar aqueles dois eunucos que estavam ali, querendo tirar a vida do rei Assuero. E esqueceu-se. O Amã, ele foi honrado no lugar de Mardoqueu, e certo dia, né, louvado seja o nome do Senhor, o rei se lembrou de Mardoqueu, né? Louvado seja Deus, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Aqui, amado, aqui patrão ou amigo, ou seja, lá quem for que te humilhou, desprezou, ele vai um dia reconhecer. Não permita ser atingido por esse sentimento de inferioridade. Não permita, mas se levante, né? Bata a poeira e vá em frente. Isso é muito destrutivo, esse sentimento, sabia? Se você deixa esse sentimento de dominar, você não terá paz nem vitória, porque você vai ter ódio da pessoa que te humilhou. O perdão é o melhor caminho para receber a vitória. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você perdoa, você recebe a vitória de Deus, você não tem lugar para deixar a inferioridade tomar conta da sua vida, e você é vencedor, você é vencedora
em Cristo Jesus. Devemos lidar com esses, né, com os que se sentem incapazes, né, de vencer na vida. Devemos tirá-los de sua depressão, né, e pessimismo, edificá-los no amor de Jesus Cristo e dar-lhes fé, falando a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, dizendo-lhe que devemos também dizer que nada é impossível ao que crê, conforme diz lá em Marcos 9, versículo 23, Disse Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Não se sinta menor ou inferior, pois você tem tudo, né? Que precisa. Tem pessoas ricas que não têm o que você tem, conforme diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz: como entristecido, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, deixa eu te falar uma coisa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amado, ele mora em você. Conforme diz lá em João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para eles, e faremos neles morada. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo mora aí dentro de você. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz: e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja só que coisa linda. Você foi edificado para a morada do Espírito de Deus. Então ele mora dentro de você. Você foi edificado por Deus para que o Espírito Santo fizesse morada dentro de você. O Espírito de Deus habita em nós. Conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí o versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Com essas referências, agora você percebe que você não é inferior a ninguém, certo? Você tem morando dentro do seu coração o Senhor com todos os recursos necessários para a sua vida. É só saber pedir a Ele, né? Primeiro o adore, depois o exalte e faça o seu pedido. Ele não vai te negar nada, porque Ele está aí te ouvindo, Ele está dentro de você, Ele está no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não deixe que esse sentimento de inferioridade te pegue. Isso é um pecado muito grande e impede, ele fecha o canal das bênçãos de Deus chegarem até a sua vida. Eu quero dizer que onde você for humilhado, é lá que você vai ser exaltado. Se você perdeu tudo e se sente um nada, um menor ou fracassado, quero te dizer, Deus vai te dar vitória. É só você se permitir, acabando com esse complexo de inferioridade. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala de um certo homem chamado Jefté. Ele foi humilhado e desprezado pelos seus próprios irmãos. Isso você vai ver lá no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1, né? Até o 3 por ali. Porém, dias mais tarde, ele volta para ser honrado, onde ele foi humilhado. Ele não deixou a inferioridade abatê-lo, e nem guardou mágoa, mas ele voltou. Ele fez os seus irmãos confessarem ali tudo que eles haviam feito com ele. Ali você pode ver em Juízes capítulo 11, versículo 4 ao 11, versículo 29, versículo 32 e o versículo 33. Você pode até perder tudo, só não pode perder a confiança no Deus Todo-Poderoso. Os discípulos eles passaram a noite toda, pescando, não pegaram nada, nem sequer uma piabinha, mas ouviram a orientação do mestre e tiveram sucesso. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 1, também Jó foi outro exemplo. Jó perdeu tudo, nem por isso ele largou Deus, ele venceu. Ouça isso no nome de Jesus.
Então, se você se apegar com Deus, esse complexo de inferioridade vai sair e você vai ver que você tem o Senhor Jesus Cristo com todo o poder morando dentro de você. Não peque por esse pecado de inferioridade, se sentindo, não é ninguém, se isolando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é contigo. Lá no livro de Primeiras Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9, a gente vê ali que a mãe de Jabes teve ele com muitas dores e por isso ela colocou o nome de Jabes, que significa o que causa dor ou sofrimento. Se Jabes ficasse ali, amados, pensando no nome dele, eu recebi esse nome, eu vou ter muita dor, vou ter muito sofrimento, tal. Era isso que ele ia ficar o tempo todo choramingando e nada podia fazer. Ele ia ficar com sentimentos de inferioridade e não teria vencido na vida como ele venceu, da maneira que ele venceu. No capítulo 4, versículo 9, né, de primeiro livro de Crônica, diz: Foi Jabes mais ilustres. Veja só, ele foi mais ilustres. Não cabe a nós ficar aceitando a inferioridade, porque não posso, tal. Não, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Talvez seus irmãos tenham recebido nomes que trazia bênção, nome que significasse bênção na sua vida, e Jabes recebeu o nome daquele que causa dor, aquele que, né, sofrimentos e tal, mas ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. No versículo 10, diz assim: Jabes clamou ao Senhor, Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, né? Louvado seja o nome do Senhor. De, 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 modo, de modo que eu seja livre da dor. Olha que ele pediu para Deus em oração. Ele pediu que seja livre da dor, né? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, diz aqui no versículo 10 do capítulo 4 de primeiro livro de Crônicas. Ele não ficou chorando e aceitando a dor que o seu próprio nome já diz tudo, né? O que causa dor ou sofrimento, não. Ele não ficou se aceitando aí, mas ele foi clamar a quem pode. Ele foi clamar a quem livra, a quem muda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse nome foi dado pela sua mãe, mas Deus tinha algo importante para a sua vida. Talvez seu nome também não signifique coisas muito boas, mas se você clamar ao Senhor, Deus vai transformar aquela maldição que seu nome traria, Deus vai transformar em bênção para a sua vida, assim como fez com Jabes também. Então não fique aceitando as palavras de maldição ou as palavras de negatividade sobre a sua vida, ou que, né? Ou de que queira colocar você para baixo, faça como fez Jabes, clame ao Senhor com fé e você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. O irmão de Davi, o tal do Eliabe, né, o irmão mais velho, ele queria inferiorizar a Davi, né, queria entristecer a Davi, porém Davi não deixou se abater com isto, não. Como diz lá em 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira, né, contra Davi e disse: por que desceste aqui? Olha como ele falou com Davi. E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, humilhando, querendo colocar ele para baixo, inferiorizando. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja, para ver a nossa derrota, para ver nós correndo, alguma coisa assim ele quis dizer mais ou menos. Aí vem o versículo 29, diz: disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Aí o versículo 30 diz assim que Davi então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa, né? E o povo lhe tornou a responder como antes. Se Davi estivesse amado, tivesse se recusado, se recuado e se sentisse inferior, ele não teria vencido o gigante. Você deve mostrar-se corajoso, não se sinta, né, inferior, não.
não se intimide com nada, porque Deus, Ele é quem está contigo, o Senhor está contigo, ouça isso no nome de Jesus. Se afaste das pessoas que venham te colocar para baixo, faça como Davi. Davi se afastou do seu irmão, se afastou daquele povo, daquela turma e foi para outro, foi procurar em outro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles falaram a mesma coisa. E Davi, ele foi para cima, ele não ficou com medo, não ficou se inferiorizando, não ficou aceitando, realmente eu sou um fracassado, eu tenho poucas ovelhas lá por minha causa. Não, Davi mostrou-se corajoso e ele não aceitou ser humilhado, ele foi para cima. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós não ficarmos aceitando essa inferioridade, esse sentimento de que eu não sou ninguém, de que eu não sou nada, se você não aceitar isso aí, você vai ser um vitorioso, você vai ser uma vitoriosa em Cristo Jesus, porque o Senhor, Ele tem tudo para a sua vida. Basta tão somente você fazer como fez Jabes, não aceitar, né, que o seu nome venha te trazer maldição, venha trazer dores, venha trazer sofrimentos para a sua vida, nem para quem está do seu lado, não. Clame ao Senhor, peça a Deus o livramento e Ele vai fazer, assim como fez na vida de Jabes, Ele vai fazer na sua vida também. Amém? Eu fico feliz em que vocês tenham ficado aí até o final desse vídeo. Peço que vocês se inscrevam, deixa aí seu like, né? E vamos para frente. Levanta a cabeça e não vamos baixar a cabeça para o inimigo, nem para esse sentimento de desprezo, de inferioridade, não. Deus, Ele é contigo, Ele mora aí no seu coração com todo o seu recurso. Peça a Deus, ore a Deus, que Deus Ele tem sempre o de melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Então fica aí conectado, nós vamos trazer o próximo, né? O sentimento, né? O pecado o sentimento da culpa. Fica aí conectado nesse canal que em breve nós estaremos trazendo aqui para vocês o encerramento desse trabalho. Que Deus abençoe em nome de Jesus.